A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Dia ouvintes da nossa Rádio Imperial, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa. Nós servimos sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje, em pleno penúltimo dia, penúltimo, Lucas? Não, estou dizendo penúltimo dia da Bauer. Penúltimo dia da nossa Bauer Fest, a grande festa aí da nossa cidade, que está trazendo aí não só dinheirinho aí para os cofres municipais, mas também para os nossos comerciantes, né? Divulgando a nossa cidade, mostrando do que a nossa cidade é capaz. E até que não foi tanto tumulto assim. Até que a coisa correu mais tranquila. Vamos para o último dia com responsabilidade, sabendo que se beber não dirija, se dirigir não beba, né? Não é isso, Lucas? Você bebeu muito? Não bebe não, né? É, por pouco. Então tá bom. Então vamos começar a nossa entrevista hoje. E hoje estamos tendo o prazer de entrevistar, veio diretamente de Teresópolis aqui para nos dar essa entrevista, o Dr. Romualdo Gama. Bom dia, Dr. Romualdo. Eu gostaria que o senhor se apresentasse e dissesse quem é o senhor para que os nossos ouvintes conheçam realmente a sua formação. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Imperial. É um prazer, primeiro queria dizer que é uma alegria e um prazer muito grande estar aqui na rádio, né? Junto com você. Prazer é nosso, né? Então é uma grande satisfação. Bom, para me apresentar, eu na realidade estou em Teresópolis, sou professor da Faculdade de Medicina, lá de Teresópolis, sou o professor titular de ginecologia de lá. Estou em Teresópolis há 43 anos. Não posso nem falar muito o tempo que eu estou lá, não, sabe, Paulo? Porque as pessoas vão pensar que eu sou velho. Não. Isso foi ontem. Foi ontem. Então, eu estou lá na cidade há esse tempo, né? Fiz toda a minha carreira de professor universitário lá na Unifeso. Fiz as pós-graduações, fiz mestrado, doutorado, fiz mestrado na UFRJ, fiz doutorado na Unesp, em São Paulo. E temos feito uma produção acadêmica, não muito grande, mas uma produção acadêmica importante. E temos trabalhado em Teresópolis nesses anos todos. Sou chefe também do Serviço de Ginecologia Oncológica. Tá, a Unacom lá tem uma referência para oncologia pelo SUS. Então nós somos lá da região serrana, a sede é lá. Petrópolis não pertence lá, mas porque Petrópolis é independente, é tão grande que tem uma Unacom própria. Certo. Mas Teresópolis, ele é o centro para lá drenam os municípios da região serrana. Hein? Perfeito. Inclusive Friburgo e todos os outros municípios. Então lá a gente faz a parte de oncologia. E também faço, né, ao longo da minha vida, desde priscas eras, desde o início da década de 80, que nós fazemos videolaparoscopia. Muito tempo antes da vídeo entrar, era só a laparoscopia. Vídeo por quê? Quando é que entrou o vídeo? Quando a gente passou a ver a imagem da cirurgia em televisão. Isso aconteceu em 1990, né? Antes a gente fazia sem isso. Então, eu estou falando isso por quê? Porque nesses últimos, de 90 para cá, né? Tem 27 anos, nós estamos nos dedicando a fazer cirurgias por videolaparoscopia. E isso vem crescendo muito na medicina, né? É aquela cirurgia que você faz buraquinhos na barriga ao invés de fazer uma incisão, uma grande incisão. Perfeito. Esse tipo de cirurgia vem crescendo muito e, digamos assim, duas áreas, né, vem em grande crescimento nisso, né? Uma é o câncer, o próprio câncer. Hoje a gente aborda um grande número, quase a maioria, quase todos os cânceres a gente consegue abordar por vídeo. E também a endoscopia na cirurgia. E aí vem a endometriose, né? Perfeito, nós vamos entrar nesse assunto já. Então, hoje, a minha vida, praticamente, só para poder terminar essa fala inicial, a minha vida seria hoje assim, dedicada à laparoscopia, em que a gente faz não só a parte de oncologia, quer dizer, a parte de câncer ginecológico, como também a parte de cirurgia benigna e endometriose. Perfeito. Então é isso que a gente tem feito.
Romualdo, para se entender endometriose, eu gostaria que você inicialmente dissesse o que é o endométrio. Pois é, olha só, eu posso fazer um pequeno resumo para você, que talvez faça com que eu falo isso sempre para as minhas pacientes, isso também facilita as pessoas entenderem. É o seguinte, dentro do útero, nós temos existe uma membrana chamada endométrio. Endométrio é uma membrana que fica dentro do útero e que todo mês essa membrana se dissolve e vira menstruação. Então, essa membrana dentro do útero é normal e faz parte da normalidade. Mas essa membrana em qualquer outro lugar do corpo que não seja dentro do útero, cria uma doença chamada endometriose. Então a endometriose é quando o endométrio se localiza em outra parte do corpo que não o útero. Que não seja dentro da cavidade uterina. Perfeitamente. Seria isso? Seria isso. Bom, então quando a endometriose, qual é o problema da endometriose? Primeiro que ela é muito frequente. Se estima que 10 a 15% da população feminina na idade fértil seja portadora de endometriose. Então esse é o primeiro fato. É estimado no Brasil cerca de 10 milhões de mulheres com endometriose. É um número muito grande. Muito grande. Segundo, que a endometriose ela exige tecnologia para se fazer não só o diagnóstico, quanto o tratamento. Quais são as causas da endometriose, Romualdo? Existem uma série de teorias. Existem mais de 7 teorias que explicam menstruação retrógrada, mas em resumo, mas praticamente hoje, né, existem umas alterações que é o estilo de vida. Na realidade, esse estilo de vida moderno, a endometriose de hoje, ela vem crescendo muito nos últimos anos. Dessa época para cá, de 90 para cá, a endometriose cresceu muito. E cresceu, os casos ficaram mais graves, né, e se discute exatamente isso nos congressos, por que vem crescendo tanto. Provavelmente seja o estilo de vida, né? As mesmas, Paulo, existem 3 coisas que levam ao câncer, né? Que é estilo de vida, né? A poluição ambiental e as alterações genéticas. A endometriose seria mais ou menos a mesma coisa. Semelhante. Então a gente não tem assim uma causa que a gente possa fazer prevenção. Por exemplo, câncer de colo de útero, eu posso fazer uma prevenção do HPV e, consequente, tentar... Certo, hoje até tem vacinas, exatamente, etc. vacina, etc. A endometriose a gente não tem ainda essa prevenção. Então nós não conseguimos impedir que a mulher, né, tenha endometriose. Porque hoje em dia se ouve tanto caso, todo mundo hoje em dia ela tem endometriose, não sei o que, a gente ouve isso com uma frequência muito grande hoje. Era uma doença desconhecida 20 anos atrás. Pois é. Pelo menos pela população geral, não é? É exatamente isso. Então, essa vida moderna propicia. Uma das teorias para explicar isso era o seguinte: a mulher antigamente, ela tinha muitos filhos e a própria gravidez funcionava como uma espécie de proteção. Ah, perfeito. Hoje, né, quer dizer, a mulher antiga, ela menstruava muito poucas vezes, né? Ela menstruava 30, 40 vezes na vida. Por quê? Porque ela passava muito tempo da sua vida grávida. Perfeito. Eu estou falando aí, né, eu venho de uma família, por exemplo, com 7 filhos. Né? Então, hoje... Meu pai também tinha 7 filhos, né? Minha mãe 5. Exatamente. Então era isso, ou seja, a mulher passava muito tempo da sua vida ou grávida ou amamentando. Então ela menstruava muito menos vezes. Hoje se estima que a mulher moderna menstrua em torno de 250 vezes, 300 vezes, enquanto que ela antes menstruava 25, 30. Então multiplicou por 10 o número de menstruações. Então essa é uma das teorias. Isso associado a estilo de vida, à vida moderna e etc. A estrogênios, né? Porque o estrogênio, o hormônio feminino, é uma coisa importante. Até se discute se estrogênio, por exemplo, dado em rações animais e esses hormônios para que isso possa crescer, né? Contaminação, poluição ambiental, de águas, etc. Poluição industrial, existem vários poluentes industriais que estão associados ao câncer e à endometriose. Então, ou seja, né, a endometriose a gente não vai encontrar assim uma causa específica que a gente possa trabalhar na prevenção. É por isso que a gente acaba na endometriose não conseguindo trabalhar muito na prevenção e a gente trabalha mais então no tratamento. Agora uma pergunta de um leigo imbeciloide. A mulher, ao chegar à menopausa, ela está livre da endometriose? Bom, para isso, não está. Por que não está? Porque na realidade nós não temos uma endometriose, nós temos 3 doenças. A endometriose são 3 doenças, não é uma doença só. Perfeito. Existe uma endometriose chamada mínima, leve, superficial ou peritoneal.
uma outra chamada ovariana e uma outra chamada endometriose profunda. Essa endometriose mínima, leve, superficial ou peritoneal, como está o nome dizendo, ela é mínima, né? Essa é a mais frequente. 60% das mulheres que têm alguma forma de endometriose têm nessa forma. Então, essa sim é ligada ao hormônio. E essa, a mulher está protegida depois da menopausa. Ah, perfeito. A ovariana, ela se manifesta na forma de um cisto de ovário. Então, essa endometriose ovariana aparece no ultrassom, porque a primeira que eu falei, ela não aparece em exame de imagem. Não aparece por isso que a gente estima, nós não temos como ter certeza do número de mulheres com endometriose, porque muitas passam pela vida sem nem saber que tem. Certo. Ela às vezes tem uma cólica menstrual, a gente simplesmente suspeita, daqui a pouco eu falo dos sintomas. Ela passa pela vida sem perceber. Mas essa segunda forma, ela tem um cisto. Aí sim, se ela fizer um ultrassom, se ela fizer uma tomografia, uma ressonância, aí ela já vai fazer diagnóstico, né? Já vai ver que tem um cisto. Existe uma lista de mais de 30 cistos diferentes de ovário. Um deles é de endometriose. Muito bem. Então esse é um segundo tipo. Mais ou menos 30% das mulheres com endometriose têm essa forma. Então você vê lá 60 da superficial, com 30 da ovariana, 90. Então esse grupo acaba sendo mais frequente. Mas existe um grupo, Paulo, esse é o grupo, de 10% que tem uma endometriose chamada endometriose profunda. É esse grupo que a gente pretende ajudar. Quando a gente fala assim, essa mulher precisa de cirurgia, precisa de um tratamento radical, não sei o quê. É esse grupo de 10% das mulheres. Perfeito. Naqueles 10 milhões de mulheres estimadas que eu falei para você, né, nós temos aí em torno de 1 milhão de mulheres no Brasil que têm uma forma de endometriose profunda. E essa sim, essa endometriose é endometriose agressiva. Essa endometriose profunda não regride depois da menopausa. Perfeito. Certo? Quais são os sintomas? Só um minutinho. Essa profunda, só para explicar essa profunda, porque ela é muito importante. Essa profunda, ela invade intestino, invade bexiga, invade ureter, e essa causa grandes danos. Obstrução intestinal, a mulher perde o rim, perde o ureter. E se espalha no corpo inteiro. Então a mulher, por exemplo, uma endometriose, pode ter uma endometriose do pulmão, pode estar no pulmão, pode estar na garganta, e ela ter sangramento pela garganta na época da menstruação, pode estar no nariz e sangrar pelo nariz na época da menstruação, na glândula lacrimal e chorar sangue na época da menstruação. Então, ou seja, essa é a endometriose, entendeu? Quando a gente fala assim, precisamos de tratar, é esse grupo que a gente quer atingir. Quais são os sintomas que ela provoca, Romualdo? Pois é, na realidade a gente poderia dizer assim, a endometriose, a dificuldade de diagnóstico dela é porque ela provoca 3 sintomas que são inespecíficos, né? Então, dor, sangramento e infertilidade. Então, são esses 3 sintomas básicos que ela provoca. Mas só que esses sintomas são, como eu falei, Paulo, sítio-dependentes. O que significa isso? Que eles variam de acordo com o sítio. Eu disse para você que ela pode acometer glândula lacrimal, pode acometer nariz, pulmão, fígado, diafragma. Não tem um local certo. Não. Ela pode acometer qualquer, mas o comum, 80% das endometrioses acometem a pelve. Então elas ficam na região retrouterina, ou seja, atrás do útero, num espaço que a gente chama de retrocervical. É um espaço que existe entre o útero e o intestino. Então, esse é o ponto principal de desenvolvimento da endometriose. Então, 80% das endometrioses acometem essa região. Por esse motivo, os sintomas estão relacionados à dor pélvica, a dor na pelve, no baixo ventre, no pé da barriga, né? Então, é por isso que as dores consideradas típicas da endometriose são cólica menstrual, dor na relação sexual e dor na evacuação durante a menstruação, especialmente durante a menstruação. Então, ter cólica menstrual, esse é um conceito que está sendo mudado, já mudou. Ter cólica menstrual não é uma coisa normal, né? A gente ouve assim, minha avó tinha cólica menstrual, minhas tias, todo mundo tem cólica menstrual, então ter cólica menstrual é normal. Não é normal. Pode ser um sintoma de endometriose, né? Então, cólica menstrual, dor na relação sexual. Por quê? Porque se localiza atrás do útero, no fundo da vagina, lá atrás da vagina também. Por isso que na relação sexual a mulher acaba sentindo dor.
Perfeito. Então, essas são os 3 sintomas. Isto não é normal, né? Isso não é normal. Já são sintomas da possibilidade, não é que ela vai ter, mas já são sintomas que levam a crer que a pessoa possa ser portadora de endometriose. Deixa eu te explicar. A gente faz uma avaliação, por exemplo, porque dor é uma coisa subjetiva. Então, lógico. Nós não conseguimos, nós não dimensionar. temos dimensionar, medir. Então, a gente apresenta uma escala de dor para a mulher, né? Uma escala de 0 a 10, em que 0 é ausência de dor e 10 é dor máxima, né? Então, quando a mulher tem cólica menstrual de 7 para cima, de 7 em diante, 7, quer dizer, até 6 não, mas de 7 em diante, ela tem 75% de chance de ter endometriose, né? Então, você veja, a cólica menstrual, uma cólica menstrual suave, discreta, a gente até pode, nem sempre vem associada à endometriose. Mas a cólica menstrual é importante, ela é uma causa importante. A endometriose é a principal causa de dor crônica. Então, o que é dor crônica na pelve? Então, dor crônica, aquela dor que tem um tempo de duração mais de 6 meses. 75% das mulheres com dor pélvica crônica têm endometriose. Então, a endometriose é responsável por 75%. Tem até um trabalho muito interessante. Porque dor é uma coisa que é um alerta justamente de que algo não está bem, não é? Exatamente. Essa é uma defesa da natureza. É uma defesa da natureza, né? A natureza fez a dor para nos mostrar assim, opa, está errado aí. Tem errado aí. Não faça isso porque está errado aí, né? Então, é por isso que é a dor. Tem até um trabalho muito interessante que mostrou o seguinte, fizeram um ajuntamento de trabalhos e separaram as mulheres com dor pélvica crônica. E separaram as mulheres que tinham endometriose. Todos os trabalhos que tinham endometriose, as mulheres foram separadas. Então, trabalharam só com mulheres com dor pélvica crônica e que não tinham endometriose diagnosticada. E aí resolveram fazer tratamento clínico, né, dando hormônios. Existem alguns hormônios que a gente dá e que melhoram os sintomas da endometriose. Eles não curam a doença, mas melhoram os sintomas. Então, é importante que pelo menos melhore a dor. Pois bem, desse grupo, desses 25, desse grupo que não tinha endometriose, o remédio que mais fez sucesso foram os remédios que atuavam contra a endometriose. Então, mesmo quando a gente pensa que a mulher não tem endometriose, se ela tem dor crônica, se ela tem dor pélvica crônica, e a gente pensa que ela não tem endometriose, 75% delas conseguiu melhora com os remédios que melhoram as dores na endometriose. O que nos faz pensar que eram mulheres que tinham endometriose não diagnosticadas. Não diagnosticadas. Perfeito. Como se faz o diagnóstico da endometriose? Pois é, o diagnóstico da endometriose ele é um diagnóstico mais complexo porque ele exige tecnologia. Então, como, né? Eu vou listar para você. Eu falo assim, toque vaginal, toque retal, um marcador sanguíneo, que é um CA-125, ressonância magnética do abdômen e da pelve e ultrassom transvaginal com preparo intestinal. É um ultrassom especial, não é um ultrassom comum. O ultrassom comum é cego para endometriose, infelizmente. Então, é necessário que a mulher faça um ultrassom especial com preparo intestinal, entendeu? Então, vamos lá. Por que toque vaginal e retal? Porque 80% das endometrioses elas se encontram numa região do corpo acessível ao toque vaginal e retal. Então, é por isso que é acessível ao exame físico. Então, é por isso que o toque vaginal e retal são importantes. Então, além desses dois, é claro que eu não vou fazer diagnóstico de endometriose de glândula lacrimal, de garganta, sim, lógico. Toque vaginal e retal. Vamos lá. Segunda coisa, a toque vaginal e retal, CA-125. CA-125 é um marcador, um exame de sangue. É uma pena que ele seja tão ineficiente, né? Que ele só dá positivo, ele só acerta em 40% das vezes. Então, ele erra em 60% das vezes. Então, a gente usa esse marcador, mas se ele vier positivo, é um sinal. Mas se ele vier negativo, não quer dizer nada. Então, não é um marcador muito importante. Então, aí é que eu digo para você que entra a tecnologia. Aí é que entra, então, a ressonância e o ultrassom. Tanto a ressonância quanto o ultrassom exigem algumas especializações. Exigem a ressonância exige um aparelho de tecnologia que tem aqui pelo menos 1,5 Tesla. Para você ter uma noção, Tesla é uma unidade de marcação, de qualidade de imagem. De qualidade de imagem do ultrassom. Nesse 1,5 Tesla,
A maioria dos aparelhos de ressonância tem 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Então, você já precisa de ter, portanto, um aparelho um pouco mais sofisticado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você precisa de ter uma ressonância com preparo intestinal, tem que ter um preparo intestinal, tem que fazer gel vaginal, tem que injetar gel pela vagina, contraste pela vagina, contraste pelo intestino. Então, é um exame cheio de detalhes. Perfeito. Tem que ter um radiologista especializado em interpretar essas imagens e ver essas imagens com adequação. Então, é um exame que exige a mesma coisa para o ultrassom. O ultrassom comum, transvaginal comum, ele também não faz. Não vai demonstrar. Não vai demonstrar. Então, tem que ser um ultrassom com preparo intestinal, né? Ou seja, com equipamento de alta resolução. Então, por isso que a endometriose é uma doença complexa. Ela vem... Por que ela está aparecendo tanto? Porque ela cresceu nos últimos anos pelo estilo de vida que nós temos tido, né? Menor número de filhos, né? Mas também pelo próprio diagnóstico através dos aparelhos que hoje detectam com maior facilidade. Exatamente. E à medida que os aparelhos foram ficando mais... A tecnologia foi chegando, né? Nossa medicina evoluiu muito. Muito, cara, muito. Muito, né? Nossa. Eu digo, Paulo, eu falo assim, eu digo que quando eu me formei, olha, eu não trago da minha faculdade nem 5% do que eu pratico hoje, entendeu? Eu também. Nem 5%. Eu também. É impressionante, cara. 3 códigos de processo civil, tem que estudar tudo de novo. Tudo de novo, realmente a coisa nada, é difícil, entendeu? É muito complicada. O único tratamento da endometriose é o cirúrgico, Romualdo? Bom, então vamos lá. Para a endometriose profunda, sim. Por isso que é importante a gente entender que são doenças diferentes. Para a endometriose superficial, ela responde muito bem ao hormônio. Então, por exemplo, para a endometriose superficial, eu tenho resposta com terapia hormonal, então pílula anticoncepcional, algumas drogas à base de progesterona. Nós temos, assim, grupos de substâncias. O primeiro grupo seria as pílulas. Nós temos dezenas de pílulas com esquemas diferentes. Então pílula anticoncepcional é o primeiro grupo. O segundo grupo, nós temos o grupo das progesteronas. Nós temos várias progesteronas. Inclusive, hoje, substâncias, né? Tem uma substância, uma progesterona chamada Dianogest, que tem sido, como se fosse, está sendo propaganda como se fosse uma coisa nova, né? Na realidade, Dianogest não é uma coisa nova, mas ela tem também um bom resultado sobre a endometriose, mas não é nada milagroso. Então, nós temos aí um grupo de progesteronas. Essas progesteronas podem ser injetáveis, podem ser via oral, podem ser através de DIU. Existe um DIU que tem progesterona. Não são as mesmas progesteronas, é um grupo de progesterona. Nós temos várias progesteronas. Então, esse é o segundo grupo. O terceiro grupo, nós temos algumas substâncias que inibem o eixo nosso, o eixo hipotálamo-hipófise ovariano, ou seja, que vão inibir a função do ovário. Então, esse grupo de substâncias também tem uma boa ação. E, finalmente, nós temos uma outra ação, que é um outro grupo, que é uma substância que bloqueia completamente esse eixo, que são os análogos do GNRH. Um hormônio que a gente tem, chamado GNRH, e que é o responsável que no final, depois de uma cascata de eventos, um hormônio liberando outro, e no final a gente tem a liberação do hormônio feminino pelo ovário. Esse hormônio é o primeiro da lista. E ele, então, digamos assim, ele é inibido e inibe toda a cascata. Bom, então você vê que a gente tem, assim, vários degraus ou vários grupos de substâncias que promovem e que atuam sobre a endometriose. Esse grupo são os que a gente chama de tratamento hormonal. Então, esses 4 grupos que eu citei, no fundo, todos eles são tratamento hormonal. Papel desse grupo de hormônios ou de substâncias sobre o tratamento da endometriose. Na endometriose superficial, eles funcionam muito bem digamos assim, não precisa fazer mais nada. Tanto é que na superficial, a gente nem faz cirurgia, não faz nada. Certo, a gente simplesmente suspeita que tem endometriose, já passa uma pílula ou escolhe um desses 4, geralmente nessa ordem que eu lhe falei, nessa sequência. Então, esse é o papel do tratamento hormonal. O segundo papel do tratamento hormonal, mas o tratamento hormonal não tem ação sobre aquele grupo de endometriose de ovário e nem tem uma ação como tratamento da endometriose profunda. Bom, então, o tratamento da endometriose ovariana, ele precisa de ser cirurgia. O tratamento da endometriose profunda, ele também precisa de cirurgia. Então, qual é o papel do hormônio nesses dois casos? Melhorar os sintomas. Então,
faz duas coisas. Ele melhora os sintomas, ou seja, aquela mulher que tinha uma dor incapacitante, que ela não conseguia ter uma vida normal. E o que acontece com essa mulher? Ela falta ao trabalho, ela não vai à escola, ela fica... Paulo, é impressionante. Dependente justamente dessa Paulo, dor. É impressionante. Esse é uma das coisas. A gente tem, digamos assim, nós somos solidários com essas mulheres, porque outro dia a gente conversando, perguntaram assim para mim, vem cá, ela cria problemas com a família? Cria, porque uma vez uma paciente me voltou para me agradecer, dizendo assim, Tomaldo, eu vim aqui só para lhe agradecer, porque isso resume essa história. Porque o meu filho falou para mim assim, nós operamos de endometriose e ela ficou boa. Meu filho falou para mim assim, mãe, eu tô adorando essa mãe nova. Tô adorando essa mãe nova. A TPM sumiu. Porque a mãe velha, a gente chamava ela para brincar, ela tô com dor. Chamava ela para ir para a praça, tô com dor. Chamava para ir ao cinema, tô com dor. Terrível. Aí o marido chamava para poder passear e jantar fora, tô com dor. A mãe chamava... Então, essa mulher fica meio que isolada na família. Exato. E o que é pior, aí essas pessoas vão ao médico e o médico também não pensa em endometriose ou não tem tecnologia para poder fazer o diagnóstico, certo. Já que não é um especialista nisso. Consequência, faz uma bateria de exames e não encontra nada. Exato. Aí acontece isso uma vez, duas, até a próxima crise de dor. Aí ela tem uma nova crise de dor. Aí vai tudo de novo. E aí depois da terceira, quarta crise de dor, Paulo, já começa o desespero. As pessoas começam a falar assim, isso é psicológico. É verdade. Isso é psicológico. Verdade. Isso não é nada, e não sei o quê, entendeu? Qual é o impacto da endometriose na infertilidade? Muito grande. Eu disse que eram 3 sintomas: dor, sangramento e infertilidade. Metade das mulheres inférteis, ou seja, aquele grupo de mulheres que tenta engravidar e não consegue, a gente encontra endometriose em cerca de metade dessas mulheres. Então, se uma mulher, a endometriose sozinha é a doença mais comum para diagnóstico, para infertilidade, causadora de infertilidade. Então, é um impacto grande. O que acontece? Nem sempre a endometriose impede a fertilidade só pela questão anatômica. As pessoas pensam assim, é quando a doença entope a trompa, quando a doença cria aderências e impede a gravidez. Na realidade, não é só isso. A endometriose, ela causa a liberação de uma série de substâncias inflamatórias. Então, qualquer foco de endometriose causa a liberação de substâncias inflamatórias, e essas substâncias, elas interferem em todos os mecanismos que acontecem para a gravidez. Então, a endometriose atua em todos os aspectos, em todos os momentos da gravidez. Perfeito. Da concepção. Da concepção. Depois que engravida, não tem problema nenhum. Aham. Ficar claro isso. Certo. Para impedir que a mulher engravide. E quanto à vida sexual, há algum impacto também? Impacto importantíssimo, como eu te falei, por causa da dor, tá certo? Quer dizer, muitas mulheres não conseguem ter uma vida sexual adequada, né? E muitas vezes interrompem a sua vida sexual, muitas param a vida sexual, tá certo? Porque não conseguem manter a vida sexual em consequência da dor. Então, há um impacto muito grande. Por isso, há um impacto social muito grande. Porque, olha só, a dor crônica, ela faz com que interfere no relacionamento conjugal, interfere no relacionamento com os filhos, se ela já tem os filhos, interfere no relacionamento com a família, interfere no relacionamento com a sociedade, na parte de lazer, e interfere no relacionamento do trabalho. Então, olha só, ela interfere no relacionamento do marido, Terrível, filho, mãe, sociedade, exato. Trabalho, todo. Em todas as áreas a endometriose tem impacto. Vamos ter que fazer um intervalozinho, nós já voltamos já para continuar nosso papo sobre a endometriose, um assunto que é importante principalmente para as mulheres, para que elas tenham conhecimento de problemas que elas possam ser portadoras e às vezes nem sabem disso. A gente volta já. Lucas. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno.
Amigos da Rádio Imperial, estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco, entrevistando o Dr. Romualdo Gama, médico, especialista na parte de ginecologia. Estamos falando sobre endometriose. Dr. Romualdo, para os leigos, que especialista médico deve ser consultado para se descobrir, para se constatar que a mulher seja portadora de endometriose? Na realidade, hoje seria o ginecologista. Entretanto, a endometriose, eu faço uma analogia da endometriose com o câncer, Paulo. Do mesmo jeito hoje que o câncer exige um ginecologista oncológico, quer dizer, aquele ginecologista que se especializou em oncologia, então mesmo que a endometriose também precisa de um ginecologista especialista em endometriose. Quer dizer, se a mulher for portadora de dor intensa, né? De infertilidade. Não só dor, às vezes. Sim, ou infertilidade. Dor ou infertilidade, isso. É possível que ela seja portadora de endometriose. Isso. Então ela deve procurar um ginecologista que seja especialista em endometriose. Exatamente. Para que ela possa fazer, hoje, o tratamento para a endometriose exige uma série de conhecimentos. Por quê? É simples de explicar. A maioria dos ginecologistas e a maioria dos médicos, de maneira geral, eles conhecem a endometriose daquela época que era antes, naquela época, porque estão nos livros isso, de que pensava-se na endometriose superficial. Então, hoje, a maioria das pessoas, dos médicos e dos próprios ginecologistas, quando pensa em endometriose, ele pensa naquela forma de endometriose superficial e aquela que melhora com pílula, que não precisa fazer nada. Então ele acha que é uma doencinha. Assim. As próprias tabelas, não existe, por exemplo, código. Só para você ter noção, Paulo, as cirurgias para endometriose profunda não tem nenhum código de convênio, não tem nenhum código de SUS, não tem código nenhum. Por quê? Não estão tabeladas. Por quê? Porque são conhecimentos recentes. Recente, né? Entendeu? Então ela precisa de um médico especialista nisso. Na nossa região serrana, como é tratada a endometriose? Há um trabalho para os pacientes e para a sociedade? Bom, então vamos lá. Aí entra... Quando eu digo região serrana, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, tudo. Eu posso te responder isso a nível de Brasil. Na realidade, o que está acontecendo hoje? Nós não temos... Pela rede do SUS, pouquíssimos lugares que fazem acompanhamento de endometriose. Nós não temos nem no estado. Nós tínhamos lugares no Brasil, no estado do Rio, só para falar no nosso estado. No estado do Rio de Janeiro, nós tínhamos um ambulatório de endometriose na UF, no Antônio Pedro. Nós tínhamos um ambulatório de endometriose no Hospital de Ipanema. Tínhamos um no Fernandes Figueira. E um, tradicionalmente, no Pedro Ernesto. Tá certo? Pedro Ernesto. Muito bem. Desses, o da UF fechou. Ouvi dizer, eu não tenho notícias de Ipanema, mas eu soube que também não estão fazendo cirurgia. Essa foi a informação que eu tive. Então, o da UF fechou. O Ipanema está até com problemas sérios. Exatamente. Tá? O da UF fechou. Do Hospital de Ipanema também não estão conseguindo fazer cirurgia. Do Fernandes Figueira fechou. Então, no estado do Rio de Janeiro, nós temos um ambulatório de endometriose que esteja funcionando, que é o no Rio de Janeiro, que é o do Pedro Ernesto. Bom, então o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando exatamente como nós trabalhamos num grupo que lida com isso, que é o grupo da pós-graduação de endoscopia. Nós estamos criando um ambulatório de endometriose da região serrana que está acontecendo em Teresópolis. Isso que eu ia perguntar. Aqui nós temos também uma colega, que é Denise, que também parece que ela faz um ambulatório, que dá alguma assistência, né? Mas eu não tenho ainda contato com a Denise, nós estamos tentando fazer uma aproximação com ela. Perfeito. Mas nós não temos cirurgia. Então, essa é a nossa dificuldade. Ou seja, aqueles pacientes, aqueles 10% das mulheres que precisam de endometriose profunda, e que precisam de grandes cirurgias, essa é a grande dificuldade. Perfeito. Perfeito? O que é o primeiro meeting de endometriose serrano do Rio de Janeiro e primeiro mutirão de cirurgias minimamente invasivas para tratamento da endometriose? E como ele será apresentado? Pois é, exatamente por causa disso. Então é o seguinte, deixa eu tentar resolver para você. Eu sou professor de um curso de pós-graduação.
que ensina essa cirurgia por laparoscopia. E como a endometriose está muito ligada a isso, nesse curso nós temos, todos os professores desse curso também são especialistas em endometriose. E um dos grandes idealizadores desse curso, e que é o coordenador geral do curso, que é o Cláudio Crisp. O Cláudio Crisp é uma das figuras assim que tem, né, hoje uma das maiores expertises em endometriose no Brasil, né? O Cláudio e o Marco Aurélio, os dois que trabalham já há muitos anos com isso, né? Pra você ter uma noção, o Cláudio e o Marco Aurélio já esse ano aconteceu o 20º endometriose em Rio, ou seja, há 20 anos que eles estão lutando e fazendo eventos de endometriose. Muito bem, então nesse grupo o Cláudio imaginou uns mutirões, como existe dificuldades de fazer cirurgias pelo SUS, porque o SUS não cobre, porque são cirurgias grandes. O Paulo, a cirurgia de endometriose, o problema é esse, a cirurgia de endometriose são cirurgias que duram 4, 5, 6 horas. Nós tivemos, eu tive um caso em novembro em Teresópolis que a cirurgia demorou 12 horas. Então são cirurgias grandes, radicais, enormes, que exigem muita tecnologia, que exigem especialização da equipe. A equipe é multidisciplinar com equipe da ginecologia, equipe da cirurgia geral, equipe da urologia. Então nós temos toda uma equipe especializada para poder fazer. Então o que acontece? Se nós não tivermos não só de equipe de material, de pessoas, de médicos, mas também de equipamento. E o custo disso, e esses custos, esse material não é coberto pelo SUS. Eu estive fazendo até um levantamento agora sobre o preço desse material, fica ao redor. Uma cirurgia básica, em que a gente não usa não mexe em intestino, porque mexer em intestino muda o custo da cirurgia, por causa de grampeadores. Então, se a gente faz uma cirurgia básica, além da despesa do hospital, só de material descartável, fica na faixa de uns R$6.000. Nossa. Só de material descartável. E se você mexe em intestino, além desses R$6.000 da básica, nós vamos gastar outros R$6.000 de grampeadores intestinais, para poder mexer em intestino. Então você veja, você tem uma cirurgia que só de material descartável, você pode ter aí R$12.000. Se você pensar que o SUS paga por uma cirurgia de câncer, dependendo do tamanho, na minha área, um pacote, por exemplo, o SUS está pagando R$2.800, R$2.600, depende do código da cirurgia, mas nessa faixa aí, entre R$2.500, um pacote para o hospital, tudo incluído. Pô, então, só de material descartável você vai gastar 6? Não tem condição. Não tem condição. Quais os objetivos desse mutirão, Romão? Então, o objetivo, portanto, é fazer essas cirurgias, pelo menos um pequeno grupo de cirurgias, para essas mulheres. E como é que se consegue esse material? Se consegue esse material através de doação das empresas. Então, o Cláudio criou a ideia desses mutirões com o seguinte objetivo. Os mutirões vão nos diversos lugares. Por exemplo, hoje, Paulo, está acontecendo um mutirão em Vitória. Perfeito. Então, eles estão fazendo 6 cirurgias em Vitória. Nós vamos fazer o mutirão nosso aqui, daqui a um mês, né? Final de julho. Nós vamos fazer 4 cirurgias. As pessoas pensam qual é o público-alvo que esse mutirão se destina? A pacientes do SUS. Pacientes do SUS, tá certo? E essas pacientes serão operadas pelo SUS. Os médicos que vão fazer a cirurgia fazem isso graciosamente, sem nenhuma remuneração, tá certo? Eles fazem como voluntários. É muito bom, é muito importante a gente divulgar isso, Romualdo, porque nós temos o público, em geral, tem uma impressão dos médicos, né, que os médicos são usurários, que só vem o dinheiro na frente, né? Então é bom que isso seja dito e que isso seja divulgado, justamente. Pois é. Eu posso dizer para você que é uma ideia completamente errada, né? Mas é uma outra história de que o médico só pensa em dinheiro. Claro que existem pessoas, o médico é pessoa, tem pessoas, de todas as profissões. Pessoas que realmente colocam dinheiro na frente de tudo. Mas não é o que acontece com a maioria. Mas vamos lá. Então, mas é uma outra discussão, num outro momento a gente pode fazer isso. Mas, olha só, então, esses mutirões são assim, os médicos, eles vêm como voluntários, sem nenhum receber nada, e as empresas, o Hospital São José, vai dar a parte hospitalar. O Hospital São José de Teresópolis.
Nós vamos fazer 4 cirurgias lá. Quer dizer, mas a ideia do mutirão é essa. Os hospitais atendem, recebem o valor que o SUS lhes paga pelo hospital, e o material, que é a grande coisa cara, vem através das empresas que doam o material para essas cirurgias. Perfeito. Doa porque elas são patrocinadores dos mutirões. Entendeu? Certo. Em quais dias estará se realizando esse mutirão? Esse mutirão vai estar acontecendo em Teresópolis nos dias 29 e 30 de julho do próximo mês agora, daqui a um mês. Então, hoje é dia 1º de julho já, né? Exatamente. Então, é nesse mês já. Então, no final desse mês já vai estar acontecendo. Nós teremos 4 cirurgias e, ao mesmo tempo, nós vamos ter, no auditório, nós vamos ter cirurgia transmitida ao vivo para o auditório do hospital. Então, nós vamos ter lá, o nosso auditório lá cabe 50 pessoas, 50 médicos. Então, nós vamos ter lá 50 médicos. Será uma aula ao vivo. Exatamente. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem mesas redondas fazendo debates, nós vamos ter cirurgias ao vivo acontecendo no centro cirúrgico, e essas cirurgias são passadas ao vivo para o auditório, e a gente então tem debate sobre técnica, sobre tática. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse debate, essas pacientes estão sendo operadas e são atendidas pelo SUS. Perfeito. É uma forma de você fazer com que essas cirurgias alcancem as pessoas. Perfeito. Pela programação será inaugurado, também haverá uma inauguração de um ambulatório de endometriose da região serrana. Pois. Como funcionará e quem poderá ter acesso a esse laboratório? Olha só, esse ambulatório, o mutirão, portanto, é uma coisa focal, eventual, né? Ou seja, é um evento, acontece 2 dias, 29 e 30. Mas, não é permanente, mas o ambulatório é permanente. Então, o que a gente tem? O que nós estamos criando? Nós estamos criando, nós ainda estamos em fase de instalação e de criação. Perfeito. Desde o dia 22 de dezembro do ano passado, começou, o primeiro dia que a gente criou o ambulatório foi 22 de dezembro de 2016. Então, lá no Hospital São José, às quintas-feiras de manhã, nós temos lá médicos especialistas em endometriose. E aí a gente faz o atendimento às pessoas toda semana, então é feito um atendimento. Vocês atendem só pessoas de Teresópolis? Só pacientes do SUS, não. A ideia, no momento, Paulo, a gente ainda está atendendo só pessoas de Teresópolis. Mas é isso, porque o que nós estamos fazendo? Eu estou colocando já em contato o hospital com a Secretaria de Saúde daqui de Petrópolis. Perfeito. A nossa ideia, o ambulatório é da região serrana. Eu só preciso de que haja uma interação da Secretaria de Saúde, da cidade, dos municípios, com o Hospital São José. Uhum. Então, por exemplo, nós já entramos em contato com o secretário de Saúde daqui, o Silmar, né? E o Silmar, tanto que no mutirão nós já vamos operar uma paciente de Petrópolis. Que bacana. Uma dessas 4 pacientes que serão operadas será uma paciente de Petrópolis. Nós vamos fazer 2 pacientes de Teresópolis, uma de Friburgo e uma de Petrópolis. Perfeito. Então nós já vamos fazer isso. E a nossa ideia é de que a gente possa não só operar nesse mutirão, virão equipes de fora. Eu vou ter equipes do Rio de Janeiro, eu vou ter equipes de São Paulo, eu vou ter equipes do Rio Grande do Sul, colegas, né? Que virão de fora, graciosamente, voluntariamente, para poder fazer as cirurgias. Mas fora do mutirão, a nossa equipe aqui da região serrana, tá certo? Essa equipe vai continuar, a gente pretende, é isso que a gente pretende, continuar operando essas pacientes com a mesma filosofia. A única coisa que nós temos que aumentar, e aí eu peço a sua ajuda, né, é que os secretários de saúde dos municípios consigam nos dar a parte de material descartável. É esse material descartável. Isso é muito importante. Eu acho que o nosso secretário é uma pessoa sensível a isso. Eu creio que o Silmar Fortes poderá fazer realmente esse tipo de convênio com você, né? Seria convênio, alguma coisa nesse sentido. Na sexta-feira, ele já conversou, ontem, ele conversou com o diretor do hospital. O diretor me avisou que tinha conversado com o Silmar e que, em princípio, está basicamente tudo acertado, entendeu? Perfeito. Eu acho será que isso muito vai bom ser possível para Petrópolis, será muito bom para as mulheres petropolitanas aqui, e eu tenho certeza que ele será sensível a esse tipo de oferecimento que vocês, não deixa de ser um oferecimento que vocês estão fazendo.
Qual é o período de duração das cirurgias e quantos dias de internação as pacientes estão sujeitas? As cirurgias são longas, como eu te falei. São cirurgias em média. Você pode colocar em média 4, 5 horas de cirurgia. Então, são cirurgias longas. E o tempo de internação, e aí é que está. Como a gente faz tudo por vídeo, só para você ter uma noção, Paulo, que coisa sensacional. Vale a pena, porque a gente está no meio de... Eu mesmo me emociono em dizer isso para você. Para você ter uma noção. Nós vamos ter lá, além dos médicos trabalhando como voluntário e além do hospital que está atendendo, mas o hospital você fala assim, mas o hospital já faz atendimento pelo SUS, está tudo certo, ele está atendendo pelo SUS. Mas além disso, nós temos, por exemplo, as empresas, o apoio das empresas. Nós temos, as empresas fornecem os equipamentos de vídeo que nós vamos fazer. Um equipamento de vídeo, ela não vai dar o equipamento de vídeo, ela vai só emprestar o equipamento lógico, de vídeo. Também. Mas só para você ter uma noção, os equipamentos de vídeo estão na faixa de R$70 mil até R$200 mil. Então, você vê, depende da tecnologia. Né? Então, você tem aí, as empresas vão trazer esse material. A Eticom, por exemplo, que é uma empresa ligada a Johnson Johnson, vai nos dar, por exemplo, todo o material descartável. Então, aí é descartável mesmo, você usou e não vai utilizar mais. Como. Então, o material é realmente descartável. Então, a gente tem todo esse amparo. Então, isso é muito legal, a gente vê que essas coisas vão estar acontecendo. Então, são cirurgias longas, né, grandes. Aí você me perguntou o tempo de internação. Como nós estamos trabalhando com vídeo, o pós-operatório simplifica muito. Então é uma grande cirurgia que dura 5, 6 horas, mas que o pós-operatório é simples. A mulher tem alta em 24, 48 horas. Beleza. Ela, em média, é assim. Se a gente não mexer em intestino... Se não mexer em intestino... Tiveram outras... se a gente não mexer em intestino, ela com 24, 48 horas está recebendo alta. Com uma semana a gente faz uma revisão e a maioria delas, com 14 dias, está voltando à sua vida normal. Perfeito. Quando a gente mexe em intestino e tem que tirar pedaço de intestino, né, ressecção intestinal, ou fazer, né, qualquer dessas ações sobre o intestino, aí o pós-operatório dela vai para uns 3, 4, 5 dias. Né? Vai para uns 3, 4, 5 dias. Então aí ela vai demorar um pouquinho mais internada, né? Mas isso se houve necessidade de fazer isso. Caso contrário, não. Entendeu? Certo. Haverá uma equipe médica para acompanhar essas pacientes? Sim. Romualdo? A nossa equipe de base, que é a nossa equipe do ambulatório, ela vai acompanhar todas as pacientes, né, que vão fazer parte do mutirão. Então a paciente, ela já está sendo já foram selecionadas. Quero te dizer que quem está nos ouvindo, as pacientes do mutirão já estão selecionadas. Sim. Às vezes eu digo isso porque quando a gente fala assim, as pessoas falam assim, poxa, então eu vou correr para lá. Mas não é assim. Não, sinto muito. Essas pacientes do mutirão, é óbvio, o mutirão vai ser daqui a um mês. Então já estão selecionadas, a gente já selecionou as pacientes, já estamos com tudo preparado. Porque tem que fazer os exames todos pré-operatórios, tudo mais. Então não dá tempo. Mas a nossa ideia é que se nós tivermos o apoio das secretarias de saúde, que nós possamos, pelo menos, fazer uma cirurgia por mês, mas aí já não seria com a equipe do Rio, já seria só a nossa equipe de Teresópolis, da região serrana. Perfeito, eu ia perguntar qual é a equipe médica que vai promover esse mutirão e de onde são esses médicos. Pois nós temos uma equipe, no nosso ambulatório, nós temos uma equipe que é formada por 5 ginecologistas, mais um cirurgião geral, que é aqui de Petrópolis, que é o Marco Banal, que é o cirurgião geral daqui. Nós temos 5 ginecologistas, eu sou o chefe da equipe de ginecologia lá. O Marco Banal, que faz aqui. Nós temos um urologista, que é um colega do Rio, que sempre que a gente precisa dele, a gente o convoca, né? Que é o Anacleto Rezende. O Anacleto, inclusive, está também agora nesse mutirão lá em Vitória, né? Hoje está acontecendo lá em Vitória. A mesma coisa que está acontecendo em Vitória, hoje eles estão operando nas 6 cirurgias. Então nós temos o Anacleto. Além disso, nós temos, Paulo, uma equipe de apoio, né, não cirúrgica, que nós temos um médico de dor. Olha só o que a paciente para endometriose ela tem à disposição dela lá, que nós estamos criando esse ambulatório em Teresópolis. Tudo pelo SUS, gratuito e tudo voluntário. Não tem nada a ver com nada está ligado à Secretaria de Saúde, nem municipal, nem estadual, nem federal. Perfeito. Então, chegou lá, vai ser atendida. Vai ser atendida. Então, da seguinte maneira, ela tem que fazer um cadastramento. Cadastrar, lógico, esperar a vez dela, logo. Né? Mas então vamos lá. Nós temos um médico de dor, além dessa equipe que eu lhe falei cirúrgica, nós temos um médico de dor, 2 fisioterapeutas que fazem, inclusive,
fisioterapia pélvica, uma, e a outra faz acupuntura. Então, com acupuntura. Nós temos uma psicóloga, uma nutricionista e uma enfermeira. Então, você veja que é uma equipe grande, né? O médico de dor, que é especialista em dor, só para poder aliviar as dores, fazendo bloqueios, etc., que é o Dr. Wanderson Braga. Então, nós temos uma equipe de 12 pessoas, Paulo, que estão se organizando. E quando o paciente, então, se cadastrar no ambulatório, ele não vai ser atendido só pelo ginecologista. Ele vai ser atendido por toda essa equipe que vai atender. Então, não só a questão cirúrgica, mas também a dor, a sua parte emocional, a ação com o psicólogo, né? Nós temos o psicólogo já fez, por exemplo, sessões, né? Vão fazer com trabalho de grupo. Então tá uma coisa muito legal. Por isso que a gente queria fazer um ambulatório da região serrana para atender a todas as pacientes da região serrana, entendeu? Os profissionais que desejarem inscrever-se para participar desse mutirão, como é que eles deverão agir? Eles terão que entrar em contato com a Associação Médica de Teresópolis e fazer lá a inscrição. Eles podem entrar pelo site, também está no Facebook, mas a inscrição nós preferimos fazer pelo telefone. Então ela pode entrar em contato com o telefone da Associação Médica de Teresópolis. O telefone da Associação Médica é 21 2742 3340. Vamos repetir aí. Então, os médicos interessados em fazer sua inscrição para participarem desse mutirão, né, poderão se inscrever lá. Se inscrever através do telefone. O 21 é o DDD. Isso. 27423340. Perfeito, exatamente isso. Esse telefone é da Associação Médica de Teresópolis. Perfeito. A Associação Médica também está nos apoiando. Então, a estrutura de inscrição, etc., porque tem lá uma secretária que fica o dia inteiro disponível para poder fazer esse tipo de coisa. Muito bom isso. Então, nós faremos não só o mutirão, que é uma coisa pontual, mas também o ambulatório, que a gente pretende que seja uma coisa permanente. Né? Seja estendido, seja permanente. E esperamos que o nosso secretário aí entre em contato, mantenha isso para que a gente possa também atender as pessoas de Petrópolis. Será muito importante. E é por isso, Paulo, que é muito importante esse apoio da Secretaria de Saúde no sentido de fornecer esse material. A gente não está pedindo mais nada da Secretaria de Saúde. Lógico. Daqui de Teresópolis, de Friburgo, nós estamos pedindo só a doação dessas pinças, desse material descartável. Entendeu? Quem são os coordenadores desse mutirão? Bom, o coordenador... Além de você, logicamente, que faz parte da coordenação. Pois o idealizador desse mutirão, né, é o Cláudio Crispi, né, e o Marco Aurélio. São os dois que fazem o mutirão, porque o mutirão está acontecendo, se não me engano, Paulo, esse ano nós vamos ter em 27 cidades do Brasil o mutirão, entendeu? Teresópolis vai ser uma delas. Então, o coordenador geral do mutirão é o Cláudio Crispi. Como eu falei, uma figura que no meio médico e da ginecologia, todos conhecem ligados à endometriose. Então, esse é o Cláudio. O coordenador local somos eu e o Marco Banal, né? Eu de Teresópolis, né? E o Marco Banal de Petrópolis, né? Daqui. Então, nós é que somos os coordenadores. O Dr. Crispi, ele tem o Instituto Crispi, né? Tem o Instituto Crispi, exatamente. O Instituto Crispi, que é um instituto dedicado a isso. Né? Você tem a clínica Gama, que é a saúde da mulher. Isso. Eu tenho a clínica Gama, né? Que a gente trabalha na clínica Gama, porque você tem assim, as pessoas, né? O mutirão e o ambulatório. As pessoas que têm atendimento privado e por convênio, etc., eles têm um pouco mais de facilidade, porque os convênios, pelo menos o material descartável e o hospital, os convênios pagam. Perfeito. O problema do SUS é que o SUS, ele não tem tabela para isso nos hospitais e não paga o material descartável. Pois é, isso é um problema sério nesse país, meu Deus. Então, o que acontece nós temos hoje? As pacientes que têm convênios, elas conseguem fazer um atendimento, pelo menos parcialmente pelo convênio, um atendimento privado, mas os pacientes do SUS estão desamparados. Desamparados totalmente. É por isso que a gente está entrando, fazendo esses mutirões, entendeu? Perfeito. E o ambulatório. O idealizador desse mutirão é o Instituto Crispi de Cirurgias Minimamente Invasivas. Exatamente. Né? Uma realização da Clínica Gama Saúde da Mulher, do Endocentro. Do Endocentro, do Banal. Do Hospital São José de Teresópolis, não é isso? Exatamente. O Lions Clube Petrópolis Quitandinha está apoiando e divulgando essa atividade através de
nossos Paulo, companheiros médicos. Pois é, eu até queria fazer uma proposta aqui para você, Paulo. Você me desculpe eu fazer essa proposta no ar para você. Ué. Olha só, nós estamos precisando... Se não for para eu operar, não tem problema. Não, olha só. Cirurgia eu não entendo nada. Você sabe qual é o meu... Você sabe como é que a gente está idealizando? Nós estamos idealizando uma coisa assim, em que a gente possa fazer a parte médica, mas que nós tivéssemos uma instituição que pudesse ficar encarregado de conseguir essas pinças, esses materiais, através de, sei lá, de campanha, sei lá de que maneira. Para não ficar dependendo só de Secretaria de Saúde. Perfeito. Eu não estou aqui desmerecendo a Secretaria de Saúde. Mas nós sabemos que as questões políticas são complexas. Podemos levar isso ao conhecimento do Entendeu? nosso governador do distrito Então, e ver a possibilidade do Lions conseguir alguma coisa nesse sentido, principalmente porque hoje o Lions não só se dedica especialmente à visão, mas nós estamos entrando na parte do câncer também, né, que é tão importante também. E a gente precisa, olha só, e esse mesmo material básico que eu estou lhe falando, que descartável, que serve para a cirurgia de endometriose, é o mesmo material básico que serve para a cirurgia de câncer. Perfeito. Então, é o que nós estamos dedicando, nós poderíamos fazer essas duas coisas. Perfeito. Entendeu? Então, essa é a nossa dificuldade. Eu digo assim, nós hoje estamos assim, a gente conseguiu, né, a gente trabalha com médico de maneira voluntária, a gente tem hospital, tem médico, mas não tem material descartável, entendeu? Essa é a nossa dificuldade hoje. Vamos repetir aí o telefone para aqueles médicos que quiserem fazer parte desse mutirão, que quiserem participar, né? O telefone é 21 de Teresópolis, 27423340. O mutirão será agora no dia 28 e 29 de julho, no Hospital São José, em Teresópolis. É uma sexta e um sábado. Então, estão todos com cirurgias aí. ao vivo, isso é importante. Isso é importante, o médico, né? ele gosta da cirurgia ao vivo, entendeu? Porque a cirurgia ao vivo é muito... um fator de aprendizagem muito forte, entendeu? Para os médicos. Eu estou correndo. Não, para o médico. Estou correndo disso que eu não posso nem ver. É para o médico. É um fator de aprendizagem forte. E, ao mesmo tempo, é muito difícil você ter eventos com cirurgia ao vivo. Perfeito. E dá para imaginar por quê. Né? O Romualdo, infelizmente, nosso horário está estourado. Puxa, Paulo. Pois passa tão rápido. Desculpe se eu falei tanto, Paulo. Não, foi ótimo. Acho que foi uma entrevista muito boa para que as pessoas possam ter conhecimento do que é a endometriose, né? E quais as suas consequências e que existe realmente tratamento para isso. É só a gente querer tentar e conseguir o tratamento, né? Queremos agradecer aí a participação dos ouvintes, da Nair Gama do Valparaíso, da Marilene Cunha da Rua Tereza, da Sônia do Centro, Norinda do Vale do Batalhar, da Rita da Rua Nova. A Rita pede um contato do doutor para uma consulta. Naturalmente em Teresópolis, né, Romualdo? Olha só, talvez você não atende aqui em Petrópolis? Não, eu não atendo aqui em Petrópolis. Veja bem, eu atendo na minha clínica, Clínica Gama, mas eu não gosto dessas oportunidades de divulgar a minha clínica privada. Eu quero divulgar o atendimento pelo SUS. Então, o caminho... É Rita que pediu? Isso, Rita. Aí, Rita, presta atenção. Você faz o seguinte... lá no Hospital de Teresópolis, às quintas-feiras de manhã, a gente tem um ambulatório de endometriose, toda quinta-feira, às 7h30 da manhã. A gente começa cedo lá. Então, se você for lá, a gente orienta você como que fazer. Pois é. Lá quem atende é a doutora Renata e a doutora Lúcia, que são as colegas que ficam tocando o ambulatório, né? Então, você pode ir lá que a gente dá uma orientação para você, tá bom? Então, tá vendo, Rita? Olha aí, é só você pegar o ônibus das 6 horas da manhã daqui para Teresópolis, chega lá às 7h30, na hora que está abrindo justamente. É ali no centro, o Hospital São José. Hospital São José, bem no centro. Na reta mesmo. Na reta mesmo. De Teresópolis, logo na entrada, quer dizer, então é fácil de localizar. Chega lá, falar no ambulatório de endometriose, que acho que já está... Todo mundo sabe onde é que é. Onde é que fica. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes pela atenção dispensada. Romualdo queria as suas despedidas, por favor. Ô Paulo, eu queria deixar aqui o meu agradecimento a você, à Rádio Imperial, e aos ouvintes, a paciência de me ficar falando tanto tempo assim, eu sou meio falador. Não, mas isso é importante. E dizer que é uma satisfação muito grande, né? A maior alegria que a gente tem, né, são esses feedbacks. Outro dia, esses feedbacks, esse retorno das pacientes, né? Outro dia eu recebi um e-mail da paciente assim, estou adorando a minha nova vida, né?
porque agora tenho qualidade de vida que eu antes não tinha. Que é o mais importante. Pois é, essas coisas são muito boas, né? Vale então, qualquer coisa, entendeu? Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando. Eu que agradeço a você ter vindo de Teresópolis especialmente para divulgar esse mutirão, que atinge toda a região serrana, mas vale a pena realmente, como você está dizendo. Então, um abraço para você, muito obrigado pela atenção aos nossos ouvintes, obrigado ao Lucas na técnica, ao William na gravação. Fiquem agora com o Plantão Imperial e depois com o Roberto e amigos, hoje com Olivia Wendley, que estava lindíssima no desfile lá das luzes. Tava um luxo, hein, Olivia? Eu te vi, menina, tava legal, parabéns. É isso aí, um abraço a todos, até semana que vem com uma nova entrevista. Fui!